O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já se manifestou contrário à abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas acontecimentos recentes podem fazer com que ele venha a mudar de ideia. Um desses acontecimentos é a possível divulgação das imagens da reunião ocorrida em 22 de abril, em que o presidente Bolsonaro teria ameaçado de demissão o ex-ministro da Justiça, caso ele não concordasse com a substituição tanto do chefe da Polícia Federal quanto do superintendente da Polícia no Rio de Janeiro. Caso isso se comprove ou venha a público, há aí a identificação de crimes cometidos pelo presidente, o que seria motivo suficiente para que o Rodrigo Maia tenha que aceitar a abertura do processo de impeachment. Ainda que esse tema de divulgação das imagens seja um processo aberto no Supremo e que, portanto, não está vinculado ao processo de impeachment. Mas dois outros acontecimentos importantes estão acontecendo nesse momento e que também podem fazer com que o presidente da Câmara venha mudar de ideia. Um deles já é a criação da chamada Frente Parlamentar Independente, composta sobretudo por parlamentares em primeiro mandato e que haviam apoiado o presidente Bolsonaro nas eleições de 2018, mas que agora se sentem arrependidos e desapontados com os rumos do governo. Além disso, nós temos a articulação que está acontecendo entre os partidos de centro e centro-esquerda, que estavam divididos quanto ao tema. Não é? A gente vinha vendo assim, o PT sem nenhuma disposição concreta de apresentar um processo de impeachment, o PSOL, por sua vez, já tendo apresentado sozinho um pedido de impeachment, e os outros partidos de centro, por exemplo, o PSB, PDT, o Partido Verde e a Rede, eles estão se articulando para que apresentem conjuntamente um pedido único de impeachment. Né? Então, nas negociações mais recentes, percebe-se que esses quatro partidos estão se articulando com PT e PSOL para que todos eles apresentem um único pedido de impeachment. Isso pode facilitar com que o presidente da Câmara aceite a abertura do processo de impeachment. E caso venha a ocorrer esse afastamento, mesmo que temporário, do presidente Bolsonaro, a gente sabe, assume o vice-presidente Hamilton Mourão. E como é que ele tem se comportado e se manifestado? Hoje, no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, o vice-presidente assinou um artigo intitulado Limites e Responsabilidades, em que ele faz uma avaliação da nossa crise atual. E ali me chamou a atenção, me preocupou um pouco, a avaliação que o presidente faz. Segundo ele, nenhum outro país tem feito tanto contra si mesmo quanto o Brasil. Até aí, muitos de nós vamos concordar com o presidente, com o vice-presidente, não é? Mas o problema está na identificação que o vice-presidente faz da origem deste mal. Segundo ele, o mal estaria em que prefeitos e governadores não concordam e não se articulam com o presidente da República. Vejam, o próprio STF já tinha dito que cabe justamente aos prefeitos e governadores atuarem nesta crise, estabelecendo limites, regras de abertura ou de isolamento, e não ao presidente da República. Por sorte nossa, porque a depender do comportamento, das atitudes e das decisões que são tomadas pelo presidente da República, muito possivelmente a situação sanitária brasileira seria muito pior. Não é? Então, nesse sentido, não é muito... E é preocupante essa avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão. Não é? Agora, de onde vem essa avaliação? Não é? A gente não pode esquecer que ele vem de uma instituição que é nacional, não é? Que não respeita exatamente a divisão federativa do Brasil, ao contrário da organização civil do Estado brasileiro. Não é? Então, o Exército brasileiro ele tem uma noção de um Estado unitário, não é? E não tem muito presente que se trata de uma república federativa, né? Inclusive a forma de organização e de divisão das unidades do Exército não respeita exatamente os estados, né? Então, nesse sentido, muito provavelmente vem daí a avaliação do vice-presidente Mourão, não é? O outro evento muito grave que aconteceu, mostrando que o presidente Bolsonaro não deixa nenhum dia sem tentar fazer alguma maldade, foi a publicação no Diário Oficial da União de hoje, né, da medida provisória 966,
em que tenta fazer, né, que propõe, e portanto já está valendo, né, que os governantes, inclusive, sobretudo ele próprio, não sejam responsabilizados sobre atos ou crimes ou desvios ou atos ou decisões ao longo da crise do coronavírus. Né? Isso é uma estratégia para tentar protegê-lo, né? Caso ele venha, o que é muito provável, caso ele venha a ser responsabilizado por mortes acontecidas durante essa pandemia. Afinal de contas, essa sua decisão de abrir e de ir a público, isso tem incentivado a que as pessoas não respeitem o isolamento como muitas prefeituras e governos dos estados têm decidido. Não é? Então, é mais um componente da crise que provocada, portanto, não é só uma crise sanitária, é também uma crise política produzida, sobretudo, pelo presidente da República. Não é? Então, são mais novos elementos e até amanhã, possivelmente, essa crise pode se agravar, tomando outros rumos, caso venha a decisão do Supremo, do ministro Celso de Mello, para que possamos ter acesso às imagens da reunião do dia 22 de abril. Vamos aguardar.